Após um péssimo início de temporada, o Corinthians vive uma grande fase e pode terminar o ano em alta. O Timão brigou contra o rebaixamento no Paulistão e boa parte do Brasileirão, mas agora sonha com uma vaga na Libertadores. O clube paulista fez contratações pontuais no meio do ano que deram uma grande melhora no elenco. Para o ano que vem, o Corinthians deve fazer algumas mudanças para voltar a brigar por títulos. Vamos conferir agora quem deve chegar e quem deve sair do Timão em 2025. Se for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo para não perder os próximos vídeos e deixa o seu like que é muito importante. Vamos começar pelos jogadores que estão em final de contrato e outros que devem deixar o clube. O primeiro é o zagueiro Caetano, que tem vínculo somente até o final deste ano. Revelado na base do próprio Corinthians, o zagueiro foi emprestado várias vezes no início da carreira. Em 2022 fez uma boa temporada pelo Goiás e então voltou para o Alvinegro no ano seguinte. Apesar de ter feito boas partidas durante esses últimos 2 anos, ele perdeu completamente seu espaço no time. Na temporada passada foram apenas 15 jogos e provavelmente não terá seu contrato renovado devido à forte concorrência. O lateral esquerdo Hugo é um nome bem cotado para deixar o clube paulista em 2025. Aos 27 anos, o ala se destacou no ano passado pelo Goiás e chegou de graça no Parque São Jorge. Contudo, sua passagem pelo Corinthians foi apagada até o momento. Hugo foi titular em praticamente toda a temporada devido à falta de opções e quase sempre fez partidas ruins. O Timão deve contratar um nome para ser titular no ano que vem e o lateral deve deixar a equipe. A torcida também critica muito seu desempenho e pede sua saída em 2025. O volante Maicon é outro nome que deve dar adeus ao Alvinegro na próxima temporada. Hoje, com 27 anos, Maicon surgiu no Corinthians, onde se destacou entre 2017 e 2018. Vendido para o Shakhtar Donetsk, ele voltou ao clube em meados de 2022, onde vem vivendo altos e baixos. Em abril deste ano, o meia sofreu uma grave lesão e sua recuperação está prevista apenas para 2025. Maicon está emprestado para os paulistas até o final deste ano e deve voltar ao clube ucraniano no ano que vem. Na atual temporada, ele soma apenas 13 jogos, 2 gols e 2 assistências. Vale lembrar que ele quase se transferiu para o Flamengo no início deste ano. Outro meia que deve deixar o Corinthians é Juan Oliveira, que está emprestado somente até dezembro. Juan surgiu com destaque no Metropolitano e foi contratado para a base do Corinthians em 2019. Contudo, o meia sofreu uma série de graves lesões e demorou um longo período para se recuperar. Ele voltou aos gramados em 2023, quando fez 28 jogos, 2 gols e 2 assistências. Contudo, sofreu outra lesão e ainda não entrou em campo na temporada. Juan ainda pertence ao Metropolitano e deve voltar ao clube catarinense na próxima temporada. O jovem Matheus Araújo é mais um nome que vai deixar o clube paulista com o fim desta temporada. O meia surgiu com destaque na base do Timão, mas não conseguiu ter o mesmo desempenho no time profissional. Aos 22 anos, ele soma 45 jogos, 2 gols e 3 assistências. Matheus tem contrato somente até o final do ano e em outubro foi afastado do elenco. No seu caso, sua permanência está totalmente descartada e ele deverá procurar novos ares. Para o ataque, o Corinthians pode dar adeus ao paraguaio Ángel Romero. Após uma primeira passagem de sucesso, o atacante retornou ao clube em 2023 e marcou gols importantes que ajudaram o Timão a se livrar do rebaixamento no Brasileirão. Nessa temporada, Romero também estava sendo importante, mas perdeu espaço com a chegada de reforços. Atualmente com 32 anos, o paraguaio tem vínculo somente até dezembro deste ano e sua renovação ainda não foi discutida. Na temporada, Romero soma 56 jogos, 14 gols e 6 assistências. Outro atacante que deve deixar o Corinthians é Pedro Raul. Ele foi contratado no início do ano por 25 milhões de reais para ser solução para o ataque, mas até aqui sua passagem foi decepcionante. Pedro Raul, que está com 28 anos, soma na temporada 32 jogos, 3 gols e 1 assistência. Seu salário está na casa dos 800 mil reais e ele não deve ficar no elenco. O Alvinegro vai procurar um novo destino para o atacante para aliviar sua folha salarial em 2025. O atacante Giovani também deve dar adeus ao Corinthians na próxima temporada. Tratado como grande promessa na base, ele recebeu suas primeiras oportunidades ainda em 2023. Giovani até que fez boas partidas pelo clube paulista, mas não entra em campo desde a final da Copa do Brasil. Ele tem vínculo até o meio do ano que vem, mas também foi afastado devido à não renovação de contrato. No momento, o atacante já está na mira de outros clubes brasileiros e a tendência é se transferir já no início de 2025.
O último dessa lista é o atacante Yuri Alberto. De acordo com o apresentador Neto da Band, o jogador tem grandes chances de ser negociado com o West Ham ao final da atual temporada. Segundo o Neto, a operação deve girar em torno de 25 milhões de libras, aproximadamente 190 milhões de reais. Sendo assim, o alvinegro poderá reembolsar um pouco mais de 90 milhões de reais, já que detém 50% dos direitos econômicos do atleta. Depois de um início de temporada ruim, Yuri Alberto vive um grande momento, somando 27 gols e 6 assistências em 54 jogos. Agora bora para os reforços do Corinthians para a próxima temporada. O primeiro da lista é o goleiro Hugo Souza, que estava emprestado pelo Flamengo. Nesta semana, o clube pagou 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais ao rubro-negro, e fechou com o atleta em definitivo. No acordo, o Timão ficará com 60% do passe de Hugo e o Flamengo continua com 40%. Hugo Souza se tornou uma das peças mais importantes do atual momento da equipe na temporada. Outro jogador que será contratado em definitivo é o zagueiro Kaká. O defensor atingiu metas estipuladas no contrato de empréstimo e o Timão vai desembolsar 4 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos do jogador. O restante dos direitos ficará com o Tokushima Vortis do Japão, que havia emprestado o zagueiro até o fim deste ano. Kaká é um dos destaques da temporada, com 38 jogos disputados, 6 gols e 1 assistência. O Corinthians também sonha com a contratação de Sérgio Ramos para a próxima temporada. Ídolo do Real Madrid, o xerifão está sem clube desde que deixou Sevilha no meio do ano e pode pintar de graça no clube paulista. Contudo, o alvinegro enfrenta a concorrência de outros grandes times na disputa pelo jogador. O Newcastle da Premier League também está preparado para colocar na mesa uma oferta considerável para o espanhol. Para o meio de campo, o Corinthians tem interesse em Luciano Acosta, que está no Cincinnati dos Estados Unidos. Segundo o jornalista Jorge Nicola, a ideia do Timão é ter o jogador para atuar pelos lados do campo. Aos 30 anos, o argentino tem números impressionantes nas últimas temporadas. Em 2024, Acosta soma 41 jogos, 15 gols e 19 assistências. Versátil, o meio-atacante pode fazer várias funções no meio de campo. Contudo, o Corinthians conta com a concorrência do São Paulo, que também tem o meia como alvo. Para o ataque, o clube paulista voltou a demonstrar interesse em Eric Pulga, destaque do Ceará. O interesse do Corinthians no atacante já é antigo. No meio deste ano, a diretoria do Alvinegro negociou a contratação do jogador e pretendia oferecer 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais na época, para contratá-lo. Contudo, o negócio esfriou e Eric permaneceu no Ceará, onde conseguiu acesso para a elite do Brasileirão. Dessa vez, o Timão terá concorrência de clubes como Bahia e Cruzeiro, que também demonstraram interesse no jogador. Aos 24 anos, Eric Pulga soma 22 gols e 3 assistências em 51 jogos na temporada. O último da lista é o atacante Roger Guedes, que pode voltar ao clube. A notícia foi dada pelo apresentador Neto, que afirmou que ele chegaria para substituir o atacante Yuri Alberto. Neto ainda afirmou que Roger Guedes seria contratado com a ajuda financeira da Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube. O atacante se destacou pelo Timão entre 2021 e o meio de 2023. Em seguida foi para o Al Rayyan do Catar, onde vem se destacando desde então. Pelo clube qatari foram 44 jogos até aqui, com 33 gols e 6 assistências. Nenhuma negociação está aberta até o momento e são apenas especulações. Então, torcida corintiana, desses jogadores aí, quem vocês aceitariam no Corinthians e quem vocês mandariam embora em 2025? Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, seguir as redes sociais do canal, os links estarão na descrição, e se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O de hoje vai ficando por aqui, tamo junto e até o próximo!